Fala pessoal, tudo bom? É Thiago que tá falando de novo. Bora fazer o fechamento de mercado do dia 9, tá? Tava só esperando os candles fecharem aí para os pararem de se mexer pra gente começar a fazer as nossas análises, tá? A gente já consegue ver, tá? O mercado da Ásia já fechou em queda, né? Tudo com 1% ou um pouco menos de queda. E o mercado americano também já apresenta uma forte queda, né? Uma forte inversão que a gente teve. E a Nasdaq chamando muita atenção com mais de 2% de baixa, tá? O VIX também chama bastante atenção, tá? O índice do medo, mais de 5% de alta, né? Então chama bastante atenção e o petróleo em geral está no 0 a 0. Então vamos lá começar pelo dólar. Tá? A gente abriu com forte gap de baixa, perdemos a retração de 61.8, né? Quem lembra aquela retração que a gente tinha traçado ontem, né? Continuamos com ela, tá? Pelo fato de termos aberto aí com um gap de baixa, a gente já pensa em uma tendência de baixa, a gente pensa em venda. E o seu primeiro movimento, né, foi bastante escandaloso também para baixo, né? Perdeu inclusive a média de 200, me fazendo acreditar que a gente fosse buscar fundo. Porém, desde então, tá, o mercado veio reagindo numa forma lateral, subindo, tá? Subindo de forma lateral. A gente consegue encontrar aqui uma super tendência, que é basicamente o mercado fazendo pullbacks muito longos e rompimentos muito fortes, tá? Então, dificilmente a gente consegue encontrar uma entrada quando o mercado apresenta esse padrão, tá? Depois vem essa porrada aqui que descaracterizou todas as nossas análises, né? A gente começou trabalhando com a média descendente e a gente vem uma paulada só, sobe 30, quase 30 pontos, né? Foi basicamente uma paulada da Necton, que entrou comprando ali com quase 3 mil contratos, trouxe o mercado para cima, levou sei lá quantos níveis de preço, mais de 20 ticks para cima, e forçando o stop de muita gente que trouxe o restante dessa alta, tá? Gente, mercado em super tendência do nada explode, né? É provável que venha uma correção também muito grande, né? Que seja só para buscar a retração que foi rompida, né? Que uma resistência que fosse rompida se tornaria um suporte, não foi o que aconteceu. O mercado volta a perder a retração de 38, portanto a gente toma como próximo alvo, tá? As médias ou até a retração de 61. Se a gente não tem força para romper e se manter, a gente volta, tá? Não teve outro, o mercado rapidamente ali em alguns candles voltou para a retração de 61, tá? Ficou consolidado um bom tempo, tentou perder, tá? 61.8, voltou a trabalhar a média de 200, só que a gente vê uma média de 200 ascendente, enquanto a gente vê uma média de 20 lateral. Apesar de o mercado estar caindo, a gente vê ela bastante lateral, sem tendência nenhuma. A gente força, tá? Continua fazendo topos iguais, fundos também sem força para romper, né? Basicamente, mercado bastante lateral, trabalhando dentro das retrações de 61 e 38, né? Subiu, não teve força para se manter, voltou, não teve força para cair, subiu, não teve força, voltou, tá? E ficamos ao longo do dia aí, trabalhando. Dá até para ver uma espécie de okoi, né? Um ombro, cabeça, ombro, seria aqui a primeira pernada, a segunda e a terceira. Quando a gente rompe, a gente até faz um rompimento, faz o pullback e aciona a nossa entrada, tá? Basicamente, gente, a gente perdendo uma tendência de baixa e acionando uma tendência de alta, né? Esse é o segredo por trás do ombro, cabeça, ombro. A gente tem um topo, a gente rompe este topo, perdendo a tendência de baixa, logo iniciamos uma tendência de alta no rompimento do nosso pivô, tá? Então a gente vai pegar o fundo, vai colocar ali. O pivô pode ser subjetivo, tá? Qualquer nível de preço aqui pode ser considerado pivô. Eu estou considerando aqui o mais conservador, tá? Ou seja, o alvo que eu vou projetar é um pouco mais curto do que se eu fosse usar o candle mais alto para projetar os alvos, tá? Não tem muita diferença, não é isso que faz o trade dar errado, tá? Quando que a gente tem a nossa entrada? No rompimento do pivô, tá? Uma entrada clássica com pullback na média de 9. Tá? O ideal é que ele fosse buscar ali a média de 20, né? Porém, a gente vê a média de 20 ascendente, assim como a média de 9. A tendência ficou tão forte que ele nem sequer perdeu. O interessante dessa operação é que o stop estava barato, né? Foi praticamente um breakoutzinho, né? Foi curto, mas foi um breakoutzinho, que ele rompeu as médias, consolidou, esperou a média de 9 chegar, bateu nela no rompimento deste topo, poderia sim pensar em uma compra, então já poderíamos ter pensado em comprar aqui, mas né, eu optei por entrar no rompimento do pivô, tá? Com um stop na mínima, um stop barato aí, 12 pontos, tá? Por que eu falei barato? É subjetivo, tá? Claro, o número de contratos. Porém, a gente vê entradas aí com stop de mais de 15 pontos, então 12 pontos não estava nada surreal, tá? E o alvo, né, considerando o primeiro alvo, também estava mais do que 1 para 1, é interessante, né? Nem sempre a gente faz operações com 1 para 1,
Porém, quando a gente escolhe uma operação a favor da tendência, a chance de dar certo é maior, né? Então, a gente já fica na vantagem por conta disso. Essa operação estava aqui deveria ser feita, né? Quem conseguiu encontrar ela no gráfico deveria sim ter feito, tá? Primeiro alvo atingido, a gente rompeu, né? Tínhamos volume, tá? A gente viu que o volume depois da consolidação aqui, ele voltou a crescer, rompendo o nosso alvo, portanto a gente pode sim buscar o segundo alvo, tá? Lembrando, né, se a gente rompe a retração de 38, a gente pensa em buscar topo. O nosso segundo alvo estava justamente lá no topo, tá? Muito provavelmente a gente ia ver testar o topo do dia anterior, o topo da nossa retração aí que a gente vem trabalhando. O alvo atingiu, tá, o 70, fez um pullback lá na média de 20, tá? Fizemos ali 2 TSIs ou 2 martelos ali, duas táticas de sombra inferior na média, tá? Com compras a favor da tendência rompendo este topo seriam bem-vindas para tentar buscar um novo topo, tá? Claro que nosso primeiro alvo teria que ser o 170, tá? Para a gente pensar em buscar alvos maiores, a gente tem que primeiro romper o nosso topo, romper a nossa retração, tá? O mercado consegue brigar lá, rompe, né? Se a gente está aqui, a gente já continua os estudos. Vou jogar o terceiro alvo ali no dólar e tamo lá, tá? O mercado atinge e recua. Dificilmente a gente vai ver o dólar passar desse ponto, tá? Terceiro alvo de dólar não é comum acontecer. E quando acontece, normalmente a gente vê uma correção um pouco mais do que justa, tá? Se rompesse o terceiro alvo, eu puxaria um time frame maior, tentaria achar um pivô que fizesse mais sentido, tá? Mas normalmente quando ele rompe o terceiro alvo, a tendência está muito forte e normalmente a gente está muito esticado das médias, tá? A gente vê que apesar de não ter atingido muitas vezes a média de 20, a gente veio sempre, né, acompanhando pela média de 9, tá? Mercado bastante direcional depois dessa briga feia aqui, na parte da manhã. Gente, terceiro alvo de dólar atingido, a gente recua, tá? Termina o dia com abaixo da média de 20, porém acima das retrações. Detalhe, eu ia dizer que a gente não rompeu a retração, portanto eu ia manter, mas a gente fechou ali 1,5 ponto acima, tá? Do 170. Eu vou ficar de olho nessa retração, tá? Para amanhã. Vou ficar de olho nessa retração que tem o fundo no 58 e o topo no 70, para também acompanhar o 127 e principalmente o 100, tá? Mas eu também vou ficar de olho, já que a gente teve ali um rompimento e fechou de fato acima. Eu vou trabalhar com as duas retrações, tá? Dependendo de onde o mercado abrir, eu posso excluir uma e manter só a outra para não ficar muita coisa no gráfico, tá? De repente, se ele abre acima do 170, né, eu espero como alvo buscar o 96, que é o próximo topo. Tá? E daí eu não precisaria mais das retrações de amarelo. Caso o mercado abra abaixo do 170, né, eu perca este topo, aí sim eu vou talvez usar, verificar se o mercado respeita de fato a retração, tá? A gente consegue ver que tem uma média ascendente de 200 bem em cima da primeira retração, tá? Então faz sentido termos as duas no gráfico por enquanto. Mas por hora, tá, gente? A gente não tendo força para romper topo, eu só vou ajustar minha fibra e a gente já tem as retrações para amanhã. Tá? Sem força para romper topo, a gente volta a testar as médias. Se a gente perde as médias, a gente volta a testar as retrações antes de buscar fundo. Tá? O mercado terminou no meio dessa consolidação. Vamos ver amanhã se ele abre acima ou abaixo dessa média. Tá abrindo abaixo, acredito que ele possa voltar a testar topo lá no 198,5. Abrindo com gap de baixo ou trabalhando para abaixo desse fechamento, a gente pode buscar o 55, tá? Que caso rompa, a gente pode voltar lá para o 29,5, que vai fazer bastante sentido, tá? A gente acaba de romper a média de 200, portanto a nossa tendência agora é voltar para ela, tá? Dificilmente a gente vai ver a gente se afastar da 200. Quando a gente está na média de 200, a gente busca se afastar, e quando a gente está longe, a gente busca se encontrar com ela. Existe a possibilidade de ficarmos consolidados até que ela venha, tá? Mas é uma média de 200 para que a gente fique consolidado tanto tempo a ponto dela vir, né? Demora, e normalmente é uma consolidação com uma range um pouco maior. Mesmo nessa situação a gente consegue alguns pontos, tá? Quando o mercado está nessa situação é muito mais legal do que quando a gente está aqui, porque quando a gente está aqui, né, em cima da média, a gente pode ir para baixo ou para cima. Quando a gente está afastado, se mostra um movimento, né, de correção, é muito mais interessante porque ela só tem meio que um lado para buscar. Tá, gente? Então fiquem de olho no 198 e no 55 no início da manhã, que são os pontos que vão ditar aí o resto da tendência do dia, provavelmente. Tá? O que a gente pode mais falar do dólar? Tá? Lembra que a gente usou o ABV, tá? Que a gente não tinha rompido o fundo no ABV, portanto, a gente perderia aí parte dessa força vendedora.
A gente não perdeu o último fundo e o ABV também não perdeu o fundo. Portanto, a gente viu uma exaustão na venda e hoje a gente ganha, né, a retração no topo e o ABV rompe também o topo anterior, inclusive começou a trabalhar acima das médias. Então a gente consegue ver uma força compradora entrando, tá? Por dois motivos. Não conseguiu perder fundo e ganhou topo, tá? E foi um candle grande, tá? Um candle que subiu mais de 100 pontos e fechou com mais de 80 de gain em relação à abertura de hoje. Então a gente tem uma forte tendência de alta sendo iniciada aqui. Vamos ficar de olho para ver se o dólar de repente não volta para patamares mais altos. Lembrando que 200 também é um ponto psicológico, tá? Além de ser a nossa retração de fibra, é um ponto forte, tá? O pessoal vai pensar, nossa, 5,20, tá? Então isso pesa no dólar, sim. Já falando do índice, gente, a gente abriu com gap de alta, tá? Normal, já que o dólar abriu com gap de baixa, a gente abriu com alta acima da média de 200, porém o seu primeiro movimento foi igual, né? Foi inverso ao gap, a gente segue o primeiro movimento. A gente vem testar a média de 9, faz um pullback na VWAP e volta para o fundo. Na perda desta mínima a gente podia pensar uma venda e buscar um espelhamento aí. Tendo seu primeiro alvo em 113.580, tá? Basicamente peguei esta pernada e repliquei para baixo, já que a gente perdeu o fundo, respeitando a VWAP para baixo, né? Que ela vinha apontada para baixo. Ah, a média de 20 está para cima, verdade, mas a média de 20 não está, né, 100% eficiente por conta do gap, né? Esse gap aqui de mais de 250 pontos desconfigura parte dela, né? Se ela fosse começar aqui, ela também estaria decrescente, tá? Não quer operar esse primeiro movimento, espera, né, dar 1h40 de mercado e espera o mercado assumir uma tendência. Em todo caso, a gente tem um fundo e um fundo mais baixo, portanto, perdendo este fundo, a gente arma um pivôzinho de baixa, que é acionado quando a gente perde ele, tá? Antes disso, a gente viu o mercado tentando se recuperar, tá? Acreditei numa possível recuperação até o topo, principalmente depois deste martelinho, tá? Em cima da retração de 50, tá até pintado em amarelo aqui. Foi uma posição de compra que a gente tomou. Não chegou a buscar o topo, tá? Ele não voltou para o topo, mas chegou a pagar o stop, que era aí praticamente 150 pontos, chegou a dar um pouquinho mais, então foi uma operação justa, tá? Em todo caso, por mais que a gente tenha rompido ali a média de 20 rompida, a média de 200, a gente continua fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Topos e fundos mais baixos. Na perda da mínima, a gente confirma este pivô de baixa, tá? Detalhe que a gente tem um sidebar bem perto do rompimento do pivô também, que na perda ou no ganho dele acionaria uma compra. Como a tendência está baixista, seria ideal a gente entrar na perda desse sidebar, tá? Então tivemos duas possíveis entradas aqui, as duas praticamente na mesma região. Para buscar os seguintes alvos, gente. Primeiro alvo, 113,65. Se rompesse, né, poderia buscar 112.800. Nem sei se foi lá, foi e rompeu. A gente tem o terceiro alvo mais embaixo, tá? Mas antes disso a gente tem que se preocupar com o fundo, que é o 12.510. Quando que a gente fala dele, né? Se a gente perde a retração de 50, eu costumo falar que o nosso próximo alvo já passa a ser o fundo, né? Pelo menos em alvos de retração é assim que eu trabalho. Como o mercado deixou ali um pivôzinho claro, eu comecei a trabalhar com os alvos do pivô e tá ali, tá? Primeiro alvo atingido. Deixa eu voltar aqui, tá? Primeiro alvo cravado, tá? Até que a gente fez um pullback rompendo as médias, mas sem força para romper novos topos, sem força para dar continuidade a essa tendência de alta. O mercado volta a perder fundo, tá? Dando a intenção de que queria buscar sim o segundo alvo ou até o fundo do dia. Por que o fundo? Porque perdemos a retração de 50, as médias apontam para baixo. O mercado continua fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então é assim que a gente trabalha com retrações. E tá lá, gente, não teve outro. O mercado voltou e buscou fundo. E da mesma forma que se a gente não tem força para romper fundo, a gente volta a brigar para as retrações. Tá? O mercado tentou algumas vezes perder este fundo, não conseguiu e já veio, né, tentar romper o topo anterior. O mercado acabou fechando aí sem conseguir romper fundo e sem romper este topo. Vamos esperar amanhã para ver o que ele vai tentar fazer. Então o mercado entrou dentro desse caixote, vamos ver se ele abre de repente amanhã com um gapzinho de alta fora dele, para tentar fazer ali um pullback na média de 200, na retração de 50, para então continuar caindo, ou se a gente vai ter uma reversão amanhã para buscar este topo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou ajustar minha FIBO. Temos fundos e topos e já tem aí as retrações. Tá?
Para mim, a mais importante do índice, quando a gente fala de retração, é de 50%, assim como no dólar, é 61,38, tá? Então vamos ver se amanhã a gente rompe essa consolidaçãozinha, busca lá a retração de 50 e a partir daqui a gente vai esperar o movimento para ver qual vai ser a tendência, se ele vai continuar ou se ele vai voltar a cair, tá? Por que eu tenho que esperar esse movimento? Porque hoje já tivemos uma pernada, já tivemos uma pernada de queda de 1.600 pontos, pode ser que o mercado faça um pullback ali, uma correção de 900, que seria aí praticamente 38%, 61% do movimento, né? Para depois continuar caindo e assumir patamares mais baixos. Por que você está com a impressão baixista? Tá? Primeiro que no diário a gente não teve força mais uma vez para romper topo. Tá? No ABV, no diário, a gente continuava rompendo topo atrás de topo, a gente falou disso, mas o mercado voltou a recuar. Pode ser um pullback para continuar subindo. Porém, nos 60 minutos, né, que a gente havia notado que a gente não conseguia romper topos, né, vinha fazendo topos e fundos mais baixos, inclusive. Nessa última pernada, né, que foi o final do fechamento de ontem, a gente até voltou a se recuperar. Com o gap de hoje, o mercado voltou a trabalhar acima das médias, mas rapidamente perdeu. Fez um topo mais baixo e um fundo mais baixo. Inclusive, a gente fez um fundo mais baixo que os fundos... Desculpa. Uns fundos mais baixos que o anterior no OBV, mostrando uma tendência forte de baixo. Ou uma intenção de venda mais forte, né, predominante. E enquanto isso, né, a gente já vê as bandas começando a se inclinarem para baixo, né? Nos 60 minutos, a gente ainda vê a média de 20, que por muito tempo veio ascendente, né, começando a se inclinar forte para baixo. Portanto, a gente começa a ver uma tendência de vendedora mais forte. Para quem lembra no dólar, né, que a gente vinha seguindo uma tendência clara nos 60 minutos, ela começou a inverter, inclusive rompemos a média, fizemos um pullback justamente lá. Tá? Temos inclusive um pivôzinho de alta nos 60 minutos. Nem dá para considerar pivô porque ele está praticamente no mesmo nível anterior, né? Mas a gente pode trabalhar com espelhamento dessa região. Oh, caramba, deixa eu tirar o imã aqui. A gente espelha essa região, tá? E projeta para cima. Seria o primeiro alvo, onde ele bateu aí hoje até chegou a romper. E o segundo alvo, projeção de 50%, que normalmente é o que o mercado busca, né? Quando ele consolida, né, um canal lateral, ele costuma para o lado que romper duplicar sua range, tá? Atingindo ali como alvo 225. Né? Pode ser o nosso próximo alvo no dólar. Se rompermos 98. Beleza, gente? Estão com os alvos aí. Vamos esperar o índice sair dessa consolidação para ver se ele busca a retração de 50 e tomar sua decisão de se ele vai ou não continuar subindo. Se ele romper a retração de 50, bater 200 e voltar a cair, não desconfigura, tá? Não desconfigura esse cenário. É provável que se a gente não rompa essa região, a gente volte para o fundo. Tá? Mais uma vez a gente vai testar o 12.460. Beleza? Deem o feedback. Estou tentando responder aí as pessoas. Não são muitas mensagens, mas eu estou respondendo todo mundo. E gosto bastante do feedback de vocês. Quero saber o que vocês estão achando da aula. Valeu, pessoal. Tamo junto.